Carla, antes de te passar a palavra, só uma apuração aqui da Folha de São Paulo, também sobre o Datena, na coluna Painel. Amigos pedem que Datena desista da campanha, da candidatura dele, né, à Prefeitura de São Paulo. Segundo apurou aí o Guilherme Seto, amigos do Datena têm pedido a ele que interrompa a candidatura a prefeito de São Paulo. Entre os principais motivos estão as limitações de saúde que foram mencionadas pelo Sakamoto e a frustração com as dificuldades da campanha. Procurado para falar sobre esse assunto, ele disse que não vai abandonar a candidatura, assim como disse na sabatina, né, Carla? Mas é claro que, pelo que a Folha conseguiu apurar aí, há uma preocupação do entorno do Datena com a saúde mesmo dele, né? Então, Diego, nesse combo todo aí que o Saka colocou, que a matéria traz também, aí eu acho que eu acrescentaria mais um problema que o Datena enfrentou, né? Que foi o PSDB, a confusão interna do partido. No começo, uma aliança em que ele estava sendo apontado para vice da Tabata, depois, no dia da convenção, também teve confusão. Ele não era uma unanimidade no partido, né? E aí isso também cria rachas internos, enfraquece um pouco mais a candidatura dele. Ele que ao longo do processo, né, começou a ir para as ruas e aí ele começa a mostrar que ele cansou, que ele que é isso, que para você entrar numa campanha eleitoral é desgastante fisicamente, né, emocionalmente. Ele mostrou um pouco desse talvez por uma questão física, de saúde ali, um pouco de dificuldade para isso também. Acho que o fator Marçal também é importante. E aí eu acho que há, eu vejo nele, nessa despedida aos nossos colegas e essa retirada da entrevista, é uma cena triste, né? Porque eu vejo assim ali uma certa decepção, um descontentamento de alguém que em algum momento. Porque assim, ele dizer que ele deixará a política depois dessa eleição. De fato, a gente viu o Datena ensaiar ser político durante muito tempo, né? E sempre desistia. A gente já falou aqui, eu mesma falo que lá atrás, quando a gente estava falando na pré-campanha, eu não apostaria que o Datena dessa vez levaria adiante. Ele foi e continua levando por enquanto, e foi lá se expondo em debates. O desempenho dele nos debates também, os primeiros debates foram muito a repercussão foi mal avaliada dentro da campanha dele, dentro das campanhas. Ele não se saiu bem nos primeiros debates. Isso impacta para alguém que é um apresentador muito experiente, que tem aí um público, né, cativo. No debate da Gazeta, se eu não me engano, que foi aquele que o Marçal mais provocou e que ele chegou a sair do púlpito, né, para ir ali enfrentar o Marçal, porque ele estava sendo desrespeitado e provocado. Naquele especificamente, eu peguei umas pesquisas em que as menções a ele eram até mais carinhosas, compreensivas. E naquele o Marçal teve ali um aumento de rejeição que a gente viu ontem no Datafolha, que de fato parece estar crescendo. Agora, os rumos que o Datena vai dar, Diego, eu acho assim, infelizmente, né, a política é feita de nuvens, momentos e fatos. Hoje foi um dia que, somando essa entrevista, em que ele encerra dessa forma tão marcante e emocionada, essa repercussão dessa saída e dessa fala dele no final da entrevista. A entrevista repercutiu muito em todos os veículos. E agora, essa reportagem que você coloca, dizendo que ele está ouvindo conselhos e aconselhamento de pessoas próximas para desistir. Diante de toda a dificuldade da candidatura do Datena, enfim, não quero fazer um prognóstico se ele desistirá agora ou não, mas assim, levar até o dia 6 de outubro, é, pode ser talvez muito desgastante para ele num cenário em que um êxito é muito difícil, né? E aí é aquela coisa, quando você se depara do que como é que tá o jogo sendo jogado, como é que tá em campo as coisas acontecendo, você sabe que você já vai, né, que dificilmente você tem chances de ganhar diante de tudo isso que aconteceu. O Saka colocou, a gente viu um efeito, a onda Marçal nessa eleição é inquestionável, né? Mexeu com todas as candidaturas e impactou a dele muito significativamente. Eu acho que é uma decisão que vai caber a ele, pessoal. Ele é uma pessoa experiente, um colega aí que mostrou respeito também aos nossos colegas, né? Conhece a importância do nosso trabalho. A gente espera que ele tome a decisão mais sábia que for bom para ele, né? E aí vamos ver como é que o PSDB, que tinha feito aí uma aliança para apoiar a Tabata, né? Antes e acabou voltando atrás, como é que o PSDB vai se comportar caso
da Atena desista, né? Acho que é mais uma jogada que pode acontecer e mexer com algumas coisinhas aí da corrida eleitoral em São Paulo. A conferir, Carla, vamos ficar de olho nisso tudo. Quer falar, Diego, Sakamoto? Diga. eu só queria completar, Diego, eu acho que achei ótimo o ponto que a Carla colocou, e de verdade mesmo, eu acho que duas coisas bem rápidas. Uma parte do PSDB está ligada com o prefeito Ricardo Nunes, né? Então, inclusive, uma das pessoas, né, tentou, fez parte da administração, tentou melar, tentou fazer uma disputa simplesmente para tirar o Datena para que o PSDB fosse com o Ricardo Nunes. Tem muita gente dentro do PSDB que está com medo de perder cargo na administração atual, então queria que o PSDB fosse com o Nunes, né? Então brigou, né? A ala, é claro, do Zé Aníbal acabou vencedora, né? Mas é uma ala que está preocupada tentando reerguer o PSDB, como bem colocou a Carla, né? Então, e ele sofreu, o Datena sofreu exatamente porque também, com um partido rachado nesse sentido, você tem uma dificuldade de poder desenvolver sua própria campanha, né, seu plano de governo e tudo isso mais, né? Então é isso, né? É uma situação complicada. No final, eu acho que eu e a Carla traçamos um cenário que é uma pessoa que tinha e tem um recall grande, que tem voto em São Paulo, que poderia, na verdade, inclusive ter um resultado melhor, né? Talvez se não tivesse saído agora para prefeito, tivesse saído para senador, ou mesmo agora, se não tivesse o Marçal, mas não tinha como saber, né? Teria sido diferente. Então, né? Infelizmente é isso. Eu acho. Tem um ponto que a cara levantou, por isso também eu quis puxar essa questão daquele debate, cara, realmente, né? Foi interessantíssimo, porque o Datena estava se manifestando, falando que ele achava o Marçal um risco para a democracia absurdo, né? Que ele falou assim, se o Marçal ganha, você tem um risco para a democracia brasileira real, assim, né, se formando. Então, eu acho que aquele momento lá que a Denise Campos Toledo teve que torear uma situação tensa, etc., né, realmente, quem assistiu naquela hora, a primeira impressão, inclusive, era falar assim, poxa, o Datena, talvez ele vai perder voto com isso, mas pelo contrário, o pessoal estava achando tão absurdo, quem estava assistindo, né, não estou falando dos videozinhos e dos recortes do Marçal, mas quem estava assistindo ao vivo, aquela cena era tão absurda, a situação que o Marçal estava fazendo tudo era tão absurdo, né, que acabou, como bem colocou a Carla, gerando empatia pro Datena. Exato, pessoal. Vamos ficar de olho então nessa reta final que promete emoções. E o Datena, né, Carla, falou que ele pessoalmente não vai apoiar ninguém caso não vença, caso não vá para o segundo turno, aliás. Ele pessoalmente não, como você disse, é a conferir a posição do partido, do PSDB, né? E aí nisso eu acho um pouco lamentável ou criticável, digamos assim, porque ele tinha ali no início uma pré-aliança com a Tabata. E aí o Saka lembrou bem essa frase dele no debate da Gazeta, de que o Marçal seria um atentado à democracia. Ele fala muito bem. E o que a campanha da Tabata tem defendido, Diego, é que ela pode ser essa alternativa de, por exemplo, só ela venceria o Nunes e talvez só ela poderia vencer o Marçal numa frente ampla, justamente com essa questão da democracia. Então, eu acho que o não posicionamento de alguém que entrou numa disputa tão importante, de uma cidade tão importante, é ruim. Eu acho que você entra na vida pública, na vida política, você tem que tomar literalmente partido, né? E você tem que tomar posicionamentos. Então, se você sai, eu acho que o ideal é você dizer, ó, para os seus eleitores, olha, vocês confiaram em mim em tantos votos, eu gostaria que esses meus, pode até ser não gostaria, mas entre esse e esse que ficaram, eu prefiro que os meus votos vão para esse. Pode ser pela rejeição, não sei, mas eu acho que eu acredito que é mais correto que os candidatos se manifestem. Enfim, é direito deles também não se manifestarem, também não apoiarem. Agora, no caso específico do Datena, justamente pela quase aliança com a Tabata, é que a Tabata também não, neste momento, não há um cenário em que ela apareça chegando no segundo turno, né? Mas assim, enfim, por exemplo, se for o Marçal para o segundo turno, o próprio Datena já disse que ele seria uma ameaça à democracia. Ele não vai fazer um gesto para quem for o adversário do Datena, do Marçal? Enfim, acho que é meio complicado. Eu acho que o Datena está num momento delicado, sensível, deve ser difícil tomar uma decisão, mas eu acho que é isso. Grandes responsabilidades, né? Tem que tomar decisão. Enfim, uma hora ele vai ter que falar. Eu acho que é importante ele falar.